Irmandade da Rosa Dourada. Inspirado por Joana de Ângeles, canalizado por Rosângela Cher. A alegria de amar. Laços de afeto humano na família. Os seres humanos foram estruturados para viverem em pequenos grupos constituídos por pai, mãe e filhos, a fim de que seus laços consanguíneos formassem a base de agregação mais forte no contexto social. Nessa estrutura, deveriam criar os laços de afeto permanentes, permitindo que seus corpos físico, emocional e mental se desenvolvessem em um ambiente seguro. Estando protegidos uns pelos outros, conseguiriam socializar-se e aprender a respeitar a si mesmos, aos mais velhos e aos seus pares. Viver em grupos possibilita o desenvolvimento psíquico, moral, ético e espiritual do ser humano de forma acentuada e acelerada. As relações com cada uma das pessoas do convívio promovem a reacomodação de pensamentos, sentimentos e emoções, bem como dos corpos físicos envolvidos. Podemos observar a grande reacomodação que o casal precisa fazer em todos os níveis de suas vidas quando nasce um filho. O homem precisa aprender a ser pai e a mulher a ser mãe. Novas e importantes funções são agregadas ao casal. O filho, ao nascer e crescer, precisa se adaptar a duas pessoas a quem deve sua vida e depende para sobreviver. Toda essa estrutura com funções e aprendizados são disponibilizadas para que aprendam e se desenvolvam como seres humanos. Alguns seres humanos não estão preparados e desistem dos desafios, e outros não assumem o seu papel e a responsabilidade por seus atos. Vivem em total egoísmo, orgulho e vaidade, procurando prazeres físicos passageiros. Essa busca alucinante e incessante consome toda a sua energia e os mantém espiritualmente paralisados em um nível vibratório compatível com os seres trevosos. Podemos afirmar que as obsessões por corpos perfeitos e jovens, rigidez e fanatismo em dietas alimentares, dependências por medicamentos e vícios em geral devem ser reavaliadas constantemente pela pessoa envolvida a fim de conscientizar se está escravizada por uma ideia ou ideal distorcidos. Para muitas pessoas que constituem uma família, o filho nascido não é bem-vindo. Hoje em dia, tanto o pai como a mãe, ou os dois, sentem-se invadidos e impedidos pelo filho de usufruírem o prazer e as distrações que os aparelhos virtuais proporcionam. É comum vermos os pais e filhos, cada um olhando a tela do seu celular, sentados em uma mesa para comer, sem olharem uns para os outros. Há uma hipnose coletiva veiculada em filmes, propagandas e em todo tipo de mídia pelos seres trevosos para a destruição da família e dos laços de afeto entre eles. O objetivo dos seres trevosos é destruir os laços de afeto e a estrutura familiar para que sejam substituídos por laços virtuais a um ser que promete prazer infinito, desde que o ser humano abdique da sua humanidade. A necessidade de ter um laço de afeto não pode ser mudada, porque faz parte da divindade do ser. Por isso, a estratégia deles é trocar o laço de afeto humano por um laço de afeto de uma máquina hipnotizadora. Em breve, muito em breve, se continuarem entregando todo o seu poder e sua energia para o ser virtual, vocês serão robôs, incapazes de reconhecer a si mesmos como um filho de Deus.
Compreendam que a comunicação virtual entre seres humanos é verdadeira, desde que comprovada por encontros presenciais. A capacidade de fantasiar do ser humano está sendo ativada a níveis maiores do que a mente humana pode avaliar. A cada encontro virtual, muitos laços de afeto são criados em conexão com um filtro energético no campo astral entre o ser humano e os seres trevosos, para que possam manipular a fantasia dos seres envolvidos. A energia de afeto, desejo sexual, dominação e manipulação que vocês geram e acreditam que estão enviando para a pessoa do outro lado da comunicação, passa primeiro pelo filtro virtual dos seres trevosos como alimento. Eles consomem uma parte da energia e acrescentam novas ilusões de apego para fortalecer o laço de afeto entre as pessoas. Os níveis de energia de manipulação chegam ao ponto de conectar as pessoas durante as 24 horas do dia. Toda a sua atenção e energia são usadas para manter a ilusão de que estão sendo amadas, quando na verdade estão sendo escravizadas em uma relação baseada em ilusões e fantasias com seres trevosos. É preciso encerrar esse tipo de ligação virtual amorosa, encontrando a pessoa fisicamente, olhando em seus olhos, vivendo a vida no contato físico, para ter as experiências verdadeiras de um ser humano com outro ser humano. Não desistam de sua humanidade, pratiquem a relação afetiva e aprendam com ela sem a interferência de um ser virtual que se apossa do seu bem mais precioso, seu coração divino. Agradecemos a hierarquia divina por este chamado de luz e amor que inunda nossos corações. Aguardem o próximo chamado.